Olá, eu sou o Emerson Natividade, sou ator, arte educador, jornalista, terapeuta. Eu vim aqui falar com vocês sobre uma série documental que foi lançada no último dia 25 de janeiro de 2023 pela Netflix, chamada Todo Dia a Mesma Noite, né? Que fala sobre a tragédia da Boate Kiss, né? O ator Fernando Roncato, ele deu entrevista ao portal UOL falando sobre o processo de criação da personagem, né, e que adoeceu ao fazer esse processo, né? Então, faço uma pergunta aqui que eu acho que é importante a gente trazer. Atores que interpretam fatos reais, tragédias, podem mergulhar tanto na história que absorvem emocionalmente a trama a ponto de adoecer? Isso pode ter relação com questões espirituais? A resposta é sim, pode ter relações com questões espirituais, podemos sim adoecer perante o processo, mas podemos evitar, por exemplo, de adoecer de uma forma tão latente e profunda, como acontece em muitos casos, né? Muitos atores com muita sensibilidade, mas não tem uma conexão com a espiritualidade, né? A gente sempre fala da importância da arte e da espiritualidade, porque são a inspiração, por exemplo, é totalmente espiritual, né? Tem essa conexão, né? Muitas vezes não precisa ter necessariamente uma filosofia religiosa a seguir, mas tendo esse olhar já facilita, já ajuda muito a neutralizar determinadas situações, né? Muitas vezes, eu vou pegar um exemplo rápido aqui, por exemplo, de Shakespeare, né? Inglês, trazendo questões do século XVII, né? Por exemplo, um Rei Lear, né? Otelo, né? Que ele fala mais da Itália, do mouro, do negro na Europa, né? Com todas as questões que envolvem um negro naquele período, né? O preconceito, enfim, inveja, uma série de questões aí, né? E muitas vezes a gente pode fazer esses personagens hoje, trazer para os dias de hoje, vamos montar um Hamlet nos dias de hoje, né? Então, a gente traz dentro de uma essência de onde o Shakespeare trouxe esses personagens, a gente capta energeticamente isso, né? Por mais que a gente vai fazer um Hamlet nos dias de hoje, né? E isso é importante, né? Porque isso dá substância para a personagem criada, né? Lembrando que quando a gente cria uma personagem quanto ator, a gente tem que traçar um perfil psicológico dessa personagem. O que seria um perfil psicológico? Recebemos um personagem de determinado texto, tem lá 30 anos de idade e tem as características e tem um processo de ação que é determinado a fazer na série, na trama, no caso, seja numa série, seja no teatro, né, seja no cinema. Né? Então é interessante a gente traçar um perfil psicológico no seguinte sentido: de onde ele veio, nasceu com pai, mãe, quantos irmãos, né? Aí a gente vai sentindo, vai percebendo, não teve pai, foi pai ausente, né? Isso reverberou em determinada situação. A gente vai sentindo, vai percebendo a energia da personagem que vai te dando essas questões, né? Lembrando sempre que o Jung falava das questões dos arquétipos, né? E trabalhei com o Antunes Filho, e o Antunes Filho sempre falou dos arquétipos. O trabalho do Antunes Filho sempre foi em cima dos arquétipos, né? Que a gente acessava através, né, do bulbo, né, da nuca, né? Esses arquétipos, que na verdade são modelos, e esses modelos estão em nós, né? Todos nós temos o modelo do ladrão, do garoto de programa, da garota de programa, do padre, do político. Então, respira-se sempre dentro de um processo de respiração e puxa esses arquétipos para trazer a personagem, né? É claro que é uma forma, né, de se conectar, mas tem outras formas várias, né? Isso que é mágico no teatro, isso que é fantástico, eu estou trazendo a minha, né? E a gente está falando de Shakespeare, né? Que é um personagem lá do século XVII, é um filósofo, é um teatrólogo, né, um escritor, um dramaturgo lá do século XVII, e imagina o impacto
trazendo uma personagem de Shakespeare construindo hoje. A gente está falando no comentário, está na Netflix, falando de uma tragédia que aconteceu no Brasil há 10 anos atrás, vamos colocar assim, lá no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss. É uma questão latente, que está falando sobre questões nossas aqui do Brasil, e extremamente verídico ainda, famílias sofrendo com as perdas de tudo que aconteceu lá. Com certeza, dentro desse processo, a gente pode encontrar algo muito mais forte. Por que mais forte? Porque tem uma relação com a nossa encarnação direta. Muitos dos espíritos que desencarnaram podem não ter ainda sido encaminhados, então muitas vezes o ator ele é a porta para esse encaminhamento. Então, como perceber isso também, né? Às vezes a gente consegue separar, às vezes não, né? Então é importante ter uma conexão com a espiritualidade, conhecer um pouco de espiritualidade, perceber quando tem que encaminhar, né? Muitas vezes é possível, dentro de um processo de criação, você ter um acompanhamento espiritual, ou seja, fazer um tratamento espiritual, ir ao centro, tomando passe, né? Às vezes não, dependendo do set, né? Se é um filme, né? Você não tem tempo para sair, né? No teatro ainda você tem, né? Você vai um dia lá, faz um tratamento. Às vezes você tem que fazer, está fazendo um filme, você tem que fazer um tratamento depois, né? Então aí também você armazena energeticamente muita coisa. E então isso também sobrecarrega e faz com que a gente possa adoecer também. Então é sempre importante, e só as personagens por si só, a energia delas, elas já são latentes no sentido de fazer com que a gente possa sentir algo que não seja tão bom, né? O Daniel Oliveira, por exemplo, interpretou Cazuza, né? Um personagem extremamente forte, né? A mãe do Cazuza falava que parecia que o Daniel estava incorporado, né? Pelo Cazuza, né? E pode acontecer, né? A gente trabalha estudando, criando e construindo personagens, mas tem atores sim que incorporam o personagem a tal ponto de dar voz àquele espírito que desencarnou. Isso acontece, não é folclore. Então, é importante a gente sempre, enquanto ator dentro de uma construção, e a gente aprende muito isso no teatro, buscar um distanciamento para que a gente possa sentir menos essa influência energética e assim realizar o trabalho, né? Então, essa é a minha contribuição que eu trago hoje para que a gente possa refletir um pouco sobre a arte, né? É extremamente importante, né? Ver lá a entrevista do Fernando Roncato no Portal UOL, né? É importante a gente refletir sobre essas questões, né? E entender a profundidade do trabalho do ator, né? Não só do ator, do artista de uma forma geral, né? Quando a gente é músico e toca uma obra de Beethoven, né? Vem todo um processo ancestral aí. Quando a gente dança um Nijinsky, né? Que é um dançarino do século XIX, né? Traz tudo isso aí, traz todo um processo aí, né? Quando a gente vai pintar um quadro, né? E às vezes a gente tem um pintor favorito, né? A gente lembra de algumas histórias, de algumas questões, por exemplo, o quanto Van Gogh sofreu na sua vida enquanto encarnado e não ganhou absolutamente nada, e hoje os quadros dele valem milhões, né? Então, é importante a gente refletir em relação a algumas questões do porquê que o Van Gogh não usufruiu, né, das suas obras, né? Tudo faz parte do processo encarnatório, né? Tem um porquê nós, né, habitarmos em sociedades sendo rico, pobre, classe média, baixa, alta, né? Então, a gente tem missões, tem tarefas, né? Tem todo um processo aí, né? E não por acaso a gente recebe personagem X ou Y, ou a gente nasce ou encarna com personagem X ou Y, né? Ninguém carrega uma cruz maior do que aquela que a gente pode carregar. A gente sempre tem a cruz que faz parte da misericórdia do Pai, né? Então que a gente possa perceber isso
e dar o nosso melhor dentro dessa construção, né? E a arte, ela tem essa magia de conexões, né? Seja com a espiritualidade, seja consigo mesmo, para que nós possamos ser cada vez mais seres humanos melhores. Gratidão. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.